Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio especial do Vozes da Estação. E nós estamos aqui com uma convidada especialíssima. Vocês já sabiam que ela estaria aqui, apesar de ainda não terem a conhecido. Então, vou apresentar para vocês a Aimee Eleanor Campos, que é assistente da coordenação do ambulatório trans do CEDAP. Falei tudo certo? Certíssimo. Muito obrigada, Aimee, por estar aqui. Eu que agradeço. Gente conversou, né? Conversamos em off antes e hoje também, né? Que, a despeito de termos feito um episódio especial no Dia da Visibilidade Trans, é importante nós olharmos para a população trans durante o ano inteiro, né? Uma vez que você não olha para uma vida só em um momento especial, a vida está acontecendo. Então, hoje a gente trouxe a Aimee aqui para esclarecer para a gente, para nos ensinar, para ensinar você que está aí em casa sobre como nós sermos mais respeitosos. Inclusive, é paradoxal a gente precisar fazer um episódio para as pessoas aprenderem a ser respeitosas com a vida de outra pessoa, né? Mas é importante que a gente quebre alguns estigmas, né, Aimee, e converse. Mas é fundamental mesmo. A partir do processo de socialização, né, a gente entende que isso é pauta da humanidade para a transformação social em todos os processos evolutivos, né? A gente, na questão do materialismo histórico, quando a gente vai olhar para a história, a gente vê que, por mais paradoxal que seja, né, ainda estamos nesse lugar porque estamos em constante evolução. E para construir esse mundo possível, né, possível para os corpos trans, possível para as pessoas pretas, possíveis para todos os tipos de minorias, né, que a gente não fala em minoria no sentido de serem um menor número, mas como, por exemplo, a população negra no Brasil, né, e principalmente em Salvador, capital mais negra fora da África, também é fundamental, né? É fundamental porque a gente viveu um processo histórico de escravização desses corpos, né? E aí a gente também precisa parar no agora e refletir os nossos passos, né? A partir também considerando esse processo e entendendo que essas pessoas são minorias em direitos, né? Mas não são minorias em contingente populacional, quando a gente vai lidar com essa amostragem, né? São pessoas que estão em grande maioria na sociedade brasileira, mas que ainda assim, sob a perspectiva dos direitos constituídos e positivados, ainda há muito que se avançar, né? E tudo começa a partir daqui mesmo, desse diálogo, né? Desse processo de possibilitar que vozes sejam ampliadas, amplificadas, né? É fundamental que a gente esteja aqui parando neste momento, né, para poder falar sobre as vidas de pessoas trans, né? Como eu falei nos nossos bastidores durante o nosso processo, né? A gente está num contexto onde pessoas trans no Brasil, pelo 15º ano, né, é o país que mais mata pessoas trans, né? E a expectativa de vida do que se tem hoje, né? E aí é importante frisar também que esses dados são produto da própria mobilização dessa população, né, através da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que tem feito esse mapeamento histórico, né, numa série evolutiva de mapear as pessoas trans assassinadas e quais são as idades, né, dessas pessoas que são brutalmente assassinadas no Brasil. E a expectativa que se tem hoje é de 35 anos, né? Então, a gente olha para o processo geral de evolução humana, desde o Homo sapiens, Homo erectus, né? Enfim, e a gente entender que lá atrás, no Neolítico, os humanos viviam até 35 anos, né? E a gente está aqui hoje com a expectativa geral da população beirando aos 80, 90, 100 anos, enquanto existem pessoas dentro desse mesmo contexto vivendo só até os 35 anos e sendo assassinadas, né, com requinte de crueldade, por um processo histórico de construção de estigma, né, que fica aí latente nas pessoas e que precisamos começar a debater, né, a questionar essa naturalização que se dá, né, de alguns processos que não são nem um pouco naturais. A gente é ensinado, o gênero é construção social. A gente aprende a ser mulher muito desde cedo, a gente aprende a ser homem muito desde cedo, né, a partir de algumas questões que são introduzidas ali desde o feto, né? O chá revelação, o conformismo genital, que também vai trazer essa afirmação, né, de uma norma vigente que é cis, que é hétero, que é branca,
né? Enfim, e esses são processos que a gente tem lidado aí. Perfeito. Vocês já tiveram aí um gostinho do que vai ser essa conversa da gente hoje, que vai ser uma verdadeira aula que perpassa a história, a saúde e as atualidades, né? Mas, Aimee, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal de casa. Antes, só deixa eu roubar aqui um segundo para pedir para vocês curtirem esse vídeo agora, logo no início, para vocês não esquecerem. Porque quando chega no final, a gente já não lembra mais, apesar Exato. de ter gostado bastante do papo, né? Exato, e é muito importante, né, Com para certeza. engajar e dar realmente amplitude nas vozes que estão sendo colocadas em pautas aqui, né? Então é fundamental curtir, compartilhar, comentar, né? Isso faz com que outras pessoas acessem esse tipo de conteúdo e também possam, a partir dessa sementinha plantada aqui, né, também questionar os processos de naturalização que a gente tem das nossas vidas, do que nos envolve, né? Perfeito. Olha só, quase uma anfitriã aqui também com a gente. Obrigada, Aimee. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Então, se aproveita para o pessoal, ou se apresenta para o pessoal de casa, por favor. Sim. E conta um pouquinho da sua história, tanto profissional quanto a sua história de vida para a gente. Pronto, perfeito. Então, eu sou a Aimee Eleanor Campos, como fui bem apresentada, né? E nesse sentido, eu sou uma mulher transexual, tenho atualmente 24 anos, né? Sou natural de Itajuípe, uma cidade de 22 mil habitantes ao sul da Bahia, né? E lá que eu nasço, é lá que eu construo ali aquele meu processo inicial de alicerce da socialização, né? E é um ambiente muito propício, né? O lugar do cacau, a gente tem muitas produções nesse sentido no cenário nacional, historicamente, né? Com o cacau, com Jorge Amado, que morou ali pertinho da gente em Ilhéus, né? E Gabriela, o Bataclan, enfim, coisas históricas, né? Que são da identidade da Bahia e que também estão ali naquele sul da Bahia, onde eu nasço, né? E aí, a partir daquele lugar é que eu começo as minhas trajetórias, né? O primeiro sempre é de nascer e borrar o gênero, né? A gente sabe que há uma perspectiva, como eu falava, né? Do chá revelação, por exemplo, de saber é menino ou é menina, né? E há uma construção ali, há uma construção de sonhos dos genitores e há uma construção coletiva, né, de perspectiva, de esperança da criação de algo que está para além, né, está para além do que está posto, né, quando a gente está falando de transgeneridade. E esse processo só é possível de ser absorvido e ganhar corpo e forma a partir da nossa socialização, né? E aí a ciência vai nos dizer que, por exemplo, a identidade de gênero de pessoas trans começam a emergir, ou de pessoas no geral, né? A partir dos 5 anos de idade, né? Quando a gente começa a dizer de si, dizer sobre o que a gente quer brincar, como a gente quer ser chamada, né? E muitas vezes são essas as grandes questões para as pessoas trans na infância, né? Por exemplo, né? Entender que você está sendo localizada num lugar pelo outro, porque você borra esse gênero, porque essa construção de sonho, essa construção de perspectiva foi frustrada, porque você ali, enquanto criança, está se colocando num lugar que não era para você se colocar, porque a norma diz que não era, né? E aí você começa, enquanto criança, a socializar, a entender que você gosta disso, mais daquilo. E nem sempre isso é receptivo, principalmente porque a gente tem um processo de construção que identifica na pessoa trans, né, identifica nessas ações que a gente chama de borrar o gênero, potencialidade de desestruturar uma construção que, antes de tudo, é simbólica, né? É simbólica no mulher não senta assim, mulher senta assim, mulher não brinca disso, mulher brinca daquilo, né? Mulher tem que fechar com as pernas sentadas por conta da vulnerabilidade sofrida, enfim. E a gente vai entendendo de onde a gente vai se enquadrando no mundo a partir desses lugares, né? Ser mulher na sociedade misógina e sexista não é nada fácil, né? E a gente já aprende isso, principalmente os corpos que nasceram com vagina, né? Entendem esse processo já desde o primeiro processo de socialização. E para as pessoas trans
que transicionam do masculino para o feminino, no caso das mulheres trans e travestis, né? Esse processo ele não começa por ali, mas ele também tem um flerte com esse lugar também do machismo, do sexismo, né? Que é na socialização mesmo entender-se no caso dos homens enquanto centro, né? Para produzir então a margem, que é sempre esse sujeito feminino que é o outro, que é o penetrável, né? Que é o subalterno. E, nesse sentido, a gente vai entendendo alguns jogos que estão aí latentes na nossa sociedade, né? E que são fundamentais da gente estar observando. E, nesse sentido, eu transiciono em 2016, né? Transiciono, assim, eu tive processos de repressão muito grande, né? Desde a infância, porque eu sou uma criança que já borrava o gênero, né? Já gostava de dançar balé, de brincar de elástico, de usar roupas femininas, desde a infância, desde a primeira infância, ali entre os 5 a 9 anos. Então, esse processo já também colocava os meus pais naquela cidadezinha de 22 mil habitantes num lugar complicado, né? Dos questionamentos de gênero que eram feitos sobre o meu corpo. E, nesse sentido, eu sofro algumas repressões durante o processo, né? Mas eu só consegui transicionar em 2016 exatamente porque eu estava imersa nesse processo de negação, né? Porque o outro me identificou num lugar de erro, né? Era errado ser quem eu era. Eu aprendi isso porque eu apanhei, né? Eu apanhei inúmeras vezes enquanto eu estava só expressando quem eu era, né? E fui tolhida nesse sentido de o exercício livre da minha identidade de gênero, né? E, sobretudo, de ser criança. Então, nesse sentido, eu só transiciono aos 16 quando eu entendo que eu nesse processo, estava errando, né? Estava compromissada com a falha, em falhar com as perspectivas. E aí, eu transiciono em 2016, quando eu já inicio o ensino médio técnico, né? Que eu ingresso aí dentro da rede estadual de ensino. E, a partir desse lugar, desse contexto, eu vou para uma outra cidade vizinha que tem um pouco mais habitantes, né? Um pouco mais não, sendo bem generosa, Itabuna tem um contingente populacional muito maior e a diversidade, logo, é muito maior, né? E aí eu fui tendo contato com outras pessoas que, assim como eu, tiveram esse processo, mas que agora estavam vivendo um outro momento de suas vidas, né? Estavam conseguindo, a partir da autonomia, se afirmar. E isso é uma virada de chave para mim no meu processo, porque aí eu também entendo que é possível para mim também, né? Que as repressões e as dores deste processo causado, elas podem ter outros caminhos a partir da autonomia. E aí eu entendo a importância de estudar, né? Porque se eu continuasse a ver a Aimee dentro da minha cabeça e ela não fosse materializada no meu corpo, eu sei que isso iria me levar, como tentou me levar, né, ao tombamento, né, ao aniquilamento, né? E é muito comum nas histórias das pessoas trans as tentativas de suicídio, né? Enfim, a depressão, adoecimentos que são em decorrência não da identidade de gênero, mas em decorrência dos processos de violências vividos a essas pessoas, né? Então, nesse processo, eu começo minha ruptura ali com a cisgeneridade. E aí a gente vai precisar se apropriar de algumas categorias analíticas, né? Para entender quem é cis e quem é trans. Se existe uma pessoa trans, logo, existe também uma pessoa cis, né? E quem é essa pessoa cis? No contexto social, a pessoa cis é exatamente aquela que nasceu e foi determinada dentro de um gênero /sexo e que se entende e se afirma dentro deste lugar, né? E aí a pessoa cisgênero é exatamente aquela pessoa que está tranquila com essa definição. A pessoa trans é exatamente o oposto, né? Essa pessoa que foi concebida ao nascer enquanto XX ou XY, né? Como a biologia vai dizer, mas que a sua vivência, que o seu processo de identidade, de identificação, que é essa construção social, né, de gênero,
está para além de um genital ou para além de um cromossomo, né? Está realmente ligado a quem a gente é, né? E a gente só sabe quem a gente é quando a gente tem consciência que é gente, né? Que a gente é humano e que esse processo é dinâmico. E, nesse sentido, essa minha transição se dá e eu vou dia após dia subindo um degrau de cada vez, parindo a mim mesma, né? Nas certezas e nas incertezas que eram possíveis naquele contexto, né? Porque quando a gente transiciona, a gente vai procurar ajuda com as pessoas que já transicionaram. Quando a gente entende que a transição é possível, existem outras pessoas vivendo isso, a gente vai perguntar a essas pessoas. Mas nem sempre essa transição foi baseada em um processo de saúde, né, estabelecida, onde essas pessoas tinham um acompanhamento sistemático, tinham um acompanhamento multiprofissional para essa transição mais assistida, né, a nível de também entender a interação do hormônio com o organismo, né? E os fatores de adoecimentos que são possíveis a partir daí, né? E isso também coloca muitas pessoas trans num lugar de vulnerabilidade total, no sentido de que elas não têm esse apoio, principalmente no interior do estado, né? Onde a gente não tem as políticas afirmativas que a gente tem na capital, onde as secretarias não chegam até lá, né, com suas políticas de inclusão. Então, há um processo muito baseado nisso, dos fármacos incertos, né? Das automedicações, enfim. E todos esses processos que são adoecedores, né? Mas que hoje, por exemplo, tendo compreensão de quem eu sou, do meu lugar no mundo, de todas essas coisas que estão suscetíveis aos corpos trans, atuo no ambulatório trans construindo esse outro mundo, né? Essa interface desse mundo onde as pessoas possam acessar os serviços de saúde para fazer essa transição de uma forma segura, acompanhada, assistida, tendo acesso a todos os processos que são necessários para a afirmação desse gênero, né? Então, é muito bom estar aqui hoje, né? As nossas trajetórias nos impulsionam para esse lugar e eu acredito que a gente tenha potencializado a partir de aqui, agora, né, muitas compreensões sobre quem são as pessoas trans, né, sobre como vivem os principais desafios. E agora, é isso, essa interface mesmo de um mundo mais possível, de um mundo mais acolhedor, humano, né, e respeitoso sobre todas as coisas, né, e é fundamental. Eu tenho uma pergunta que para mim ficou muito claro durante a sua fala, mas eu acho que, no geral, a população ainda tem muita dificuldade de entender quando a gente fala sobre gênero, né? E as pessoas dizem, é escolha, não é escolha. E durante a sua fala, para mim, ficou muito óbvio o fato de ser uma construção. E no sentido de auxiliar as pessoas mesmo a entenderem o que é e o que compõe a construção do gênero do sujeito, né? O que você pode falar para o pessoal de casa, para as pessoas, para esclarecer essa dúvida mesmo, que tantas pessoas repetem, é escolha, não é? Como é que a gente pode explicar isso para as pessoas? Porque na sua fala ficou muito claro para mim, mas talvez a gente precise ser um pouco mais didático, às vezes, para as pessoas, porque nem sempre, pelo discurso e na subjetividade, todo mundo consegue captar, né? Exato. Assim, antes de tudo, entender que escolha é algo que está sobre a nossa possibilidade de livre-arbítrio, né? A gente tem esse livre-arbítrio realmente sobre as coisas que estão para além do ser, né? Quando a gente se entende enquanto uma pessoa trans, a gente primeiro vem um processo de negação, né? E aí a gente tem algumas instituições hoje na sociedade que trazem, né, em si, no seu evangelho ou nas suas cosmovisões, né, de como o mundo deve ser, a criminalização desses corpos, né, e também a patologização deles. Antes de qualquer coisa, ninguém escolhe viver até 35 anos. Né? Ninguém escolhe estar suscetível a ser assassinada brutalmente. Né? Ninguém escolhe estar incluída num percentual da população onde 90% delas vivem a partir da prostituição. Né?
eu acho que isso não é uma escolha. Não é definitivamente uma escolha. Porque se fosse uma escolha, eu escolheria ser cis, hétero, né, branca. Então, eu trago comigo também essas questões, né? Porque quando eu transiciono, eu saio de um lugar que é tido enquanto centro, né? De um menino, de um garoto branco, né? Que, enfim, performava ali de alguma forma a heteronormatividade, mas hoje me afirmo enquanto uma mulher trans porque construí esse processo e entendi que muitos das minhas questões, como, por exemplo, transtornos alimentares, né, algumas questões relativas ao uso de roupas pretas, né, a necessidade de me apagar no cenário social, dentro de casa, muito dentro do meu quarto, não indo à praia, não despindo meu corpo em espaços. Eu fui entendendo que esse corpo que foi violentado na tentativa de apagar essa identidade que hoje se coloca com muita certeza sobre si, eu fui entendendo que esse processo ele estava intrinsecamente relacionado ao ser, à minha identidade mesmo, né? E aí eu só fui entender esse processo depois de muita terapia, né? Porque eu faço terapia desde a primeira infância. Porque, assim como qualquer outra pessoa trans, incluída em um contexto de vulnerabilidade, né, no interior do estado, com um pai alcoólatra, com a mãe tendo que praticamente lidar com tudo da maternidade sozinha, né, trabalhar para botar a comida na mesa, trabalhar para conseguir pagar um transporte para que os filhos pudessem acessar a educação, porque minha mãe sempre foi essa pessoa, né, de eu quero dar aos meus filhos aquilo que eu não tive acesso, porque por muito tempo ela teve que se abdicar de si mesma para poder cuidar da minha avó, que teve uma questão de saúde mental, né, e cuidar desses filhos que nasceram num contexto onde o pai é alcoólatra, né, que algumas questões ali deixaram a faltar no sentido da paternidade, né? E nisso é que eu compreendo ali sobre o caminho que eu precisava construir para poder hoje estar aqui, né? Minha mãe é minha grande inspiração nesse sentido, porque ela sempre me ensinou que eu precisava estudar sempre, e foi nesse lugar que eu tomei gosto, né? Eu tomei gosto de estudar e sempre fui essa pessoa, né? Desde lá o ensino fundamental 1 e 2, que eu sempre fui uma aluna que causava ali a movimentação, seja na sala de aula, seja nos momentos interdisciplinares que a gente tinha na escola. Enfim, sempre fui essa parceira, né, das instituições de ensino assim que passei, e tomei gosto e aqui estou, né? Fiz o técnico em gestão em saúde pública lá na rede estadual de educação profissional do estado da Bahia, em Itabuna, no CEP, Biotecnologia em Saúde, né? E aí eu tive grandes mestres que também trouxeram algumas questões que complementaram o meu currículo, né? E aí eu transiciono em 2018, de fato, com o uso de hormônios, né? Eu começo a tomar os hormônios em 2018, e aí meu corpo ele vai transicionando para um outro lugar, né? As glândulas mamárias vão se desenvolvendo, a pele vai mudando, a redistribuição de gordura, o realinhamento da base hormonal, que também seguia não só com o uso de estrógenos, que são os hormônios femininos, mas também com um bloqueio da testosterona, né? Para que pudesse também as características serem cada vez mais femininas, de acordo com a minha identidade de gênero. E esse processo ele vai acontecendo, a pandemia chega, eu acabo recém-formada, indo para o Rio de Janeiro, tentando possibilidade de emprego, não consigo nenhuma delas, mesmo tendo um técnico, né? Eu precisava mais. Naquele momento, o mercado de trabalho, a competitividade, né, me colocava em desvantagem às outras pessoas, sem contar com que quando a gente chegava em um processo seletivo, que a gente ia para a fase de entrevista com o coordenador de setor, por estarmos em contexto pandêmico, era por uma videochamada, né, e quando
eles pegam aquele currículo, né, que naquele momento eu não tinha retificado meu nome e gênero ainda, e eu socialmente respondia o Estado brasileiro enquanto do sexo masculino, né, e as pessoas pegavam meu currículo, gostavam da descrição, tudo mais, mas quando chegava nessa parte da CAL, da ligação com o coordenador, né, havia o espanto ali. A primeira coisa é o espanto de olhar para o currículo e olhar para a pessoa e ver a performance de um outro corpo, né, que, infelizmente, traz, antes mesmo de que abra a boca para falar sobre si, algumas construções que são coletivas do imaginário social, né? Essa pessoa é menino, é menina, não estou entendendo. E aí, a partir daquele lugar também, o sentenciamento das pessoas trans, né, ao drogadicídio, à prostituição, a lugares dos quais a gente cada dia mais tem se afastado, né, tem construído outras coisas. Então, o mercado formal de trabalho ele vai sendo assim o primeiro entrave ali durante o meu processo de transição, né, onde eu tenho que negociar até mesmo o meu nome social, que não é uma negociação, é um direito, mas eu acabei tendo que optar por isso para conseguir uma colocação no mercado de trabalho e ainda assim não consegui, né? E aí eu volto para o interior, tenho que viver um processo de regressão da minha transição, né? Porque naquele contexto minha família não estava pronta para poder responder às pessoas na rua os questionamentos. Quando eu chego no Rio, que eu inicio de fato a hormonização, que o meu corpo começa a mudar, né? E aí minha mãe sempre interpelada na rua sobre o que estava acontecendo comigo, né? E aí a minha transição, de fato, causando já alguns desconfortos na estrutura social. E, nesse sentido, eu pego e venho a Salvador depois de uma tentativa de suicídio, né, de viver esse processo de regressão da minha transição que me marcou profundamente, né? Eu estava ali na construção da minha identidade, tenho que voltar para um contexto de 22 mil habitantes, de um processo de estigmatização das pessoas trans nesse contexto e ter que viver aquele quarto novamente, sabe? Aquele escuro e solitário do meu quarto, das desistências de interações sociais, porque o meu corpo não cabia naqueles lugares. E aí, quando eu lembro de um projeto que, durante o meu técnico, foi muito, muito falado, né, que era o programa Primeiro Emprego do Governo do Estado. E aí eu sou a primeira travesti mulher trans, né, que não há muita diferença também já, trazendo essa perspectiva. Exatamente, não há muita diferença, só nomenclatura mesmo, mas são indivíduos femininos, né? São pessoas que têm vivências no feminino. E eu fui a primeira a entrar dentro do programa, né? Que é um programa que é baseado também num ranking de notas, né? Você fica ali listada dentro do ranking e à medida em que no lugar onde você se formou apareçam vagas na própria estrutura de Estado, porque Sim. O programa Primeiro Emprego introduz essas pessoas no serviço público, né? Então, não tinha vaga lá para o meu interior. Eu menti, né, durante a ligação, falando que tinha um endereço em Salvador, porque eu sabia que Salvador tinha mais possibilidades, Sim. porque era o centro administrativo da Bahia, né, enfim, capital do estado. E aí eu consigo entrar na última turma do ano de 2022. E aí eu venho para Salvador com R$ 1.500 no bolso, sem lugar para dormir, procurando um Airbnb, né, para poder ficar. E hoje estou aqui, né? Passei antes pela Hemoba e agora dentro do ambulatório Trans-EDAP, lá na CESAB, né, que faz essa atuação mesmo multiprofissional da transição dessas pessoas no SUS, né? Muita história, né? Muita história. E uma história muito importante para que as pessoas entendam a importância de nós apoiarmos a população trans, e eu imagino que a sua história ela se assemelha de outras pessoas trans também, né?
Conta um pouquinho pra gente, hoje, dentro do ambulatório, qual é a realidade da população trans que não está sendo vista todos os dias na mídia, né? O que as pessoas não falam, que a gente precisa falar? Sim, eu acredito que os vilões ainda são os mesmos, assim. Quando a gente vai falar sobre a promoção da saúde, a vida das pessoas trans dentro de um contexto ambulatorial, né, de uma política nacional específica para essa população, que a gente já está vivendo esse momento, né? Desde 2008, com a primeira portaria 457, né, que traz aí o primeiro esboço do processo transexualizador no SUS, e depois, em 2013, com a atualização dessa portaria, né, para 2803, que é a que está em vigência até hoje, né, que foi instituída ali em 2013, a partir do que o Conselho Federal de Medicina produzia já sobre pessoas trans, né, as resoluções, súmulas, que basearam essa fundamentação da política para produzir saúde integral para essa população, né? Porque não basta falar só sobre hormônio, né? A gente precisa começar a falar sobre outras questões que são paralelas a esse corpo, que antes de tudo é humano e que adoece de diversas formas, né? E aí a saúde integral, ela é um ponto-chave para que a gente comece a falar sobre saúde da população trans. E é muito importante, né, entender isso, porque a gente vai vir agora numa nova perspectiva, que é a Paz Pop Trans, né, que é um novo programa de atenção especializada do Ministério da Saúde, especificamente para a população trans, que é exatamente essa atualização que acontece sempre da política do processo transexualizador, só que agora traz grandes acenos para a saúde dessa população em seus diferentes ciclos de vida. A gente precisa falar que existem pessoas trans, né, na infância e adolescência, existem pessoas trans adultas, jovens e também idosos, né? Então, nesse sentido, a gente vai ver uma política, né, nova agora, que traz a possibilidade de coisas que o Conselho Federal de Medicina já permitia no privado, mas ainda no SUS não, né? Que é, por exemplo, a partir de autorização dos pais e responsáveis, o bloqueio puberal de crianças e adolescentes trans que já vivem a sua identidade de gênero a partir dos 16 anos, né? Que já é uma realidade no privado, mas no SUS vai passar a ser incorporada a partir dessa política. E também uma série de outras melhorias, né, na saúde da população trans, seja na atenção básica, como na atenção especializada dos ambulatórios especializados, quanto na alta complexidade, né, que são as cirurgias do processo transexualizador, que são um leque de cirurgias possíveis que complementam essa transição de gênero, né? Nem sempre o hormônio vai dar conta de tudo, né? E a gente vai precisar, sim, acessar essa dimensão das cirurgias do processo transexualizador para a afirmação desse gênero, por uma questão de estratégia de segurança mesmo, né? Porque quanto mais a gente se torna passáveis, que é um termo que eu não gosto muito, mas é um termo que está aí, né? Que é essa passabilidade, né? Que é esse corpo que comunica para todo mundo que é, de fato, um homem ou que é, de fato, uma mulher. Mas tem um adjetivo para esses homens e mulheres, né? Que são, em suma, trans. Só que a transição deu tão certo no processo de reorganizar a base hormonal que essa pessoa passa por ali, você jamais diria, né, que essa pessoa é uma pessoa trans, porque, de fato, não há críticos do corpo que comuniquem o contrário disso. Entendi. Quando você falou, eu estava tentando entender o que significava. Agora fez sentido total. Exato. Entendi. E aí, esse processo é muito mais por segurança, né? Já que a gente está num país que, pelo 15º ano consecutivo, mata pessoas trans, e essas pessoas trans são mortas com requinte de crueldade, e nem sempre por pessoas que conhecem, né? Mas pessoas que estão ali no trânsito, que conhecem onde os nossos corpos estão, infelizmente, localizados, né? Que é a prostituição. E muitas delas, principalmente mulheres trans e travestis,
são assassinadas nesse contexto, né? E aí a gente volta para aquilo que eu estava falando no início, né? Sobre esse lugar do centro e da margem. O centro sempre vai produzir a margem e a margem sempre vai existir para que o centro exista, né? E aí, nesse sentido, a gente vai entender o processo de machismo, sexismo, também sobre essa população. Qualquer sujeito ou indivíduo feminino nessa sociedade vai sofrer um processo de repressão muito maior do que os indivíduos masculinos, né? Sim. A produção está aqui sinalizando a gente, mas eu vou lhe pedir, querido Pedro, que você me dê mais alguns minutinhos, porque eu tenho mais algumas perguntas a serem feitas. Você libera a gente, por favor? Obrigada. Nesse sentido, né, eu fiquei assim bastante feliz com a sua fala sobre hoje essa evolução e reorganização das políticas de saúde voltadas para a população trans e especificamente no SUS. É muito importante que a gente tenha isso para um alcance de todas as pessoas. Hoje nós temos pessoas trans fazendo parte dessa construção. E qual é a expressividade? É isso. Pela primeira vez a política foi organizada, essa revisão da política foi organizada em 2 GTs. Os GTs de especialistas, né, que são as sumidades que a gente tem no território nacional na produção de conhecimento a partir da academia, né, e da legitimação do conhecimento científico sobre esses corpos, né, que são grandes atores que estão aí, como, por exemplo, a doutora Luciana, que também esteve na revisão da portaria, o doutor Ailton, né, que também esteve na revisão de 2013, e que estão aqui no território estadual também produzindo, né, não só na academia, mas também na clínica, né, enquanto profissionais de saúde. E a gente tem um GT também criado com pessoas trans pesquisadoras, porque a gente está num novo momento e eu sou muito grata por estarmos vivendo isso, onde as pessoas trans estão acessando a universidade pública, né, onde as pessoas trans estão podendo transicionar a partir de onde estão. Muitas vezes, neste processo de repressão, só conseguem transicionar aos 29, 30 anos, já são mestres, já são doutoras, e isso tudo importa, né, para somar a luta das pessoas trans. E aí a gente tem visto essa movimentação no Ministério da Saúde de formar esses 2 GTs para revisar essa portaria, né? E também a gente teve outros acenos, como, por exemplo, nas conferências que a gente teve com o Ministério da Saúde, pessoas trans que estão trabalhando diretamente na revisão da política, falando, né, em nome do Ministério da Saúde, falando sobre a política. Então, acho que esse momento é fundamental, né? Porque nossos corpos, durante o processo de estigma, foi patologizado, né? Sim. A gente, nós pessoas trans, somos tidas como loucas, como sem nis, né? Como, enfim, tudo aquilo que a sociedade reforça o tempo inteiro, mas que a gente, na contramão disso, vem afirmando com as nossas vidas, com as nossas trajetórias, com todas as ocupações possíveis de serem feitas a partir desses lugares de poder, né? Que nós não somos loucas, que não somos pessoas sem nis, muito pelo contrário, né? Então, esse momento é muito único e muito fundamental. Revisar a política a partir também da perspectiva desse corpo, dessas pessoas que, quando estão ali na clínica, seguem sendo pessoas trans e, quando saem dela, também. E isso é um grande quê para a atuação profissional, né? Aquilo que a gente chama de vinculação ético-política, né? A vinculação afetiva com este outro corpo que está no lugar de objeto de pesquisa, muitas vezes, que está no lugar de paciente, né? Que dá todo um diferencial. Está hoje no ambulatório trans, na coordenação do ambulatório trans, juntamente com o Dr. Ailton, né, que é esse primeiro ambulatório que surge no estado da Bahia, é o CEDAP, né, o ambulatório trans do CEDAP, é o primeiro a surgir na Bahia, a partir da tese de doutorado do mesmo, do Dr. Ailton. Então, esse ambulatório hoje tem dentro da sala da coordenação 3 outras pessoas trans, né? Além de mim, mais 2 pessoas. E dentro dessas pessoas trans, um homem trans e uma outra mulher trans,
né? E aí a gente tem construído essas pontes. Hoje, por exemplo, quarta-feira, é o dia de acolhimento do nosso ambulatório. Ou seja, não precisa marcar, só basta chegar lá por demanda espontânea, a gente acolhe, introduz no fluxo, faz esse projeto terapêutico singular ali, de médio e longo prazo, né? E aí a gente vai construindo, delineando com a pessoa, e a pessoa, quando chega, logo tem uma identificação, porque as pessoas que estão ali construindo isso são exatamente pessoas trans. Né? Então, isso é fundamental. E isso traz um outro lugar, né, para a construção da própria política, mas também do próprio espaço de saúde. Né? Perfeito. Antes da gente finalizar, eu gostaria só que a gente ensinasse, a gente não, você, porque eu também vou aprender, as pessoas de casa a como serem mais respeitosas com pessoas trans, como se referirem na hora de conversar, como não serem indelicadas, sim, coisas básicas que a gente ainda tem dificuldade, infelizmente, mas que a gente precisa. Perfeito, perfeito. Eu costumo dizer que, assim, a gente tem uma construção sobre o que é o mundo, né? Principalmente sobre o que são as pessoas. Ou elas são binárias, ou elas são não binárias. Mas a gente ainda não tem, de modo geral, esse senso muito bem definido. Na nossa cabeça existem apenas duas caixinhas, né? Homem e mulher, né? E aí, às vezes, a gente tem a triste mania de não dar lugar para que o outro fale de si, né? A gente, com a nossa lente, a partir desse lugar que a gente vê o mundo, produz muitas violências, porque eu não posso supor que, né? Eu preciso perguntar, eu preciso ouvir aquela pessoa. E também, a partir daquele lugar de ouvir a pessoa, sempre se colocar no lugar de aprender, né? Aprender com o outro, como você quer que eu te chame, né? Quais são os pronomes que menos te ferem, né? Então, essas são negociações que são fundamentais para que a gente inicie qualquer processo de diálogo, qualquer processo de aproximação das pessoas trans, né? Uhum. Entender que a expressão de gênero nem sempre fala sobre o gênero da pessoa, né? Às vezes você vê ali uma configuração de corpo que comunica o feminino, mas que, quando a pessoa tem a oportunidade de falar sobre si, às vezes não é um feminino, né? É uma pessoa trans, é uma pessoa que está construindo esse lugar de transição e que precisa ser respeitada, né? Então, é sempre fundamental perguntar qual é a sua identidade de gênero, né? Porque não é opção sexual, nem opção de gênero, é a sua identidade de gênero, né? E também perguntar quais são os seus pronomes. Mas tem essa questão de pronome neutro, tem essa questão de, meu Deus, eles, todes. Como conciliar isso, né? A gente sabe que há muita coisa a se avançar nesse sentido, mas a gente não está nesse momento ainda. Digo, do código mesmo da língua brasileira, né? E o que a gente tem de formação enquanto indivíduos é o binário mesmo, né? É o ela, dela, ele, dele. Então, mesmo se eu não consigo dialogar com uma pessoa usando os pronomes neutros, eu vou perguntar a ela, né, qual o pronome que menos te fere. Uhum. Né? Essas negociações, elas são importantes, porque ali a pessoa vai ver que você não está na intenção de machucar, né? Você não está ali para invalidar a identidade de gênero dela, mas você também está colocando a sua limitação de não conseguir se comunicar a partir desse pronome neutro, mas você está permitindo que a subjetividade daquela pessoa coexista no mesmo espaço, né? E eu acho que isso é fundamental. E aí é exatamente esse exercício de nem sempre o que reluz é ouro, né? Eu preciso perguntar mesmo para as pessoas quem elas são, né? Qual a identidade de gênero, quais os pronomes, para a partir daí eu começar qualquer tipo de aproximação, qualquer tipo de interação com esse público. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu amei, aprendi demais.
E eu espero que vocês aí de casa também tenham aprendido. Nosso estúdio está aqui de portas, o Vozes está de portas abertas para quando você quiser vir aqui e a gente bater um papo. Perfeito. Especialmente sobre o seu novo projeto na graduação de Sim. saúde coletiva, né? O ISC, que é referência no Brasil e no mundo em produção de conhecimento científico e de profissionais que trabalham com saúde coletiva e que é muito importante porque, como vocês perceberam, né, a IME faz aqui uma construção histórica, social e subjetiva e é isso que a gente precisa na saúde. Então, sim, muito obrigada. Pessoal, mais uma vez, por favor, curtam esse vídeo, compartilhem com pessoas que precisam aprender, com pessoas que ainda vivem com estigmas, estigmatizando, né? Por falta de conhecimento, realmente, por ignorância. Então, vamos fazer esse movimento, vamos amplificar essas vozes, né? Muito obrigada, Aimee. Deixa suas redes sociais para quem quiser lhe conhecer, seguir seu trabalho, lhe acompanhar. Perfeito. Você conhece uma pessoa trans, né? Conhece alguém que precisa desse acompanhamento, né, no SUS, gratuito, você pode indicar que essa pessoa trans procure um ambulatório trans, né? A gente tem rede social também, né? E isso também já nessa perspectiva de driblar algumas barreiras que são feitas para que essas pessoas não acessem esses lugares, né? Então, só seguir a gente no @ambulatório trans, tudo junto, minúsculo, @cesab, né? Lá você vai ter as nossas programações, as nossas ações de formação de profissionais de saúde, das ações com as próprias pessoas trans, né? Enfim. E para também me acompanhar no meu Instagram, lá também contextualizando na saúde coletiva, basta seguir o @Aimee Coimbra, né? E vocês vão ter um pouco mais acesso aí das minhas produções, do que a gente tem provocado dentro desse contexto da saúde coletiva, que tem 3 grandes pilares aí que são fundamentais para que a gente compreenda a saúde, né, e o contexto de saúde, a partir das ciências sociais, né, aplicadas à saúde, entender esses determinantes sociais de saúde que determinam a situação de saúde das pessoas, e também a epidemiologia, né, que traz aí seus estudos quantitativos, que é sobre a incidência, incipiência, percentuais de prevalência, né, de alguns adoecimentos crônicos, enfim, que a gente vem enfrentando na sociedade, bem como também uma outra ponta da saúde coletiva, que é a política, gestão e planejamento, que também faz muito link com a atuação do SUS, né, porque a gente precisa também estar respaldadas a partir dos dispositivos legais, das resoluções dos conselhos federais, da política, enfim. E aí, nesse sentido, me segue lá, segue o ambulatório, indica, tá? Hoje, quarta-feira, né, é o dia de acolhimento do ambulatório Trans CEDAP, que fica ali no Garcia, logo atrás do TCA, né? E aí as pessoas trans são acolhidas por demanda espontânea, basta chegar, sendo menor de 18, tem que estar com pai ou mãe, né, para poder fazer esse acolhimento. Sendo maior de 18, basta chegar lá com CPF, RG, no caso agora a nova identidade, né, o CNI, cartão do SUS e comprovante de residência. A gente atende a todos os 417 municípios do estado, incluindo a capital, né? Então, e a gente também tem o fluxo de pré-cadastro online. Se a pessoa está a mais de 50 quilômetros daqui, a pessoa já tem direito a usar uma política chamada TFD, que é o tratamento fora do domicílio, que foi instituído em 1999, né? E que também serve para as pessoas trans que estão no interior do estado, que queiram vir para a capital para fazer esse acompanhamento, né? Enfim, é isso. Então, se você conhece alguma pessoa trans que precisa do apoio do ambulatório, então busquem. Ambulatório trans.cesab. Mas a gente vai colocar aqui em algum lugar, sim, na descrição, para que vocês possam acompanhar. E é isso aí, pessoal. Obrigada, Aimee, mais uma vez. Meu amor. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. E até a próxima. Foi um prazer estar com vocês. O prazer foi nosso. Obrigada.